A vida é bem parecida com um jogo de xadrez. Quando me perguntam qual o segredo, eu só revelo os desafios. E o principal deles é inovar sempre. Abro o Rumo Certo de hoje com a frase do nosso convidado para falar de expansão, de crescimento dos negócios. E aí a gente vai falar também sobre o modelo de franquias com um detalhe, a interiorização das franquias no Brasil. Rumo Certo de hoje, uma edição especial, quase 1 hora de duração. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo também o nosso convidado Clodoaldo Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro e CEO também da IES Idiomas. Clodoaldo, que bom tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Sebastião. Muito bom poder estar aqui com você aqui, bater esse papo, contando um pouquinho aí da história aí para a gente poder estar sempre motivando as pessoas a empreender, né? Eu acho que é o principal. Ótimo. E tem muito para falar, né? Você tem uma história boa aí que eu queria conhecer um pouco mais também, falando também da IES Idiomas. Me conte um pouquinho da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje nessas duas instituições, eu diria, né? Na parte aí da educação e também de franquias aí no Rio de Janeiro. Eu sempre tive uma veia muito comercial, né? Então, no finalzinho dos anos 80, eu comecei ali trabalhando como um representante comercial de uma escola de idiomas que ainda não era muito conhecida, né? E naquela época a gente fazia matrículas de alunos batendo de porta em porta. Esse desempenho ele foi percebido na ocasião pela IES, quando eu fui convidado a ser um gerente comercial em uma das escolas IES, ainda na ocasião administrada pelo seu fundador. E ali eu comecei, né, fazendo aquilo que eu sabia muito, que era fazer captação de novos alunos. Eu comandava uma equipe, como eu comecei, como representante comercial, e graças a Deus eu fui performando muito bem, até que eu tive uma oportunidade, já com quase 1 ano de operação, né, como funcionário da IES, de montar a minha primeira franquia, né? Que naquela ocasião a IES ainda não tinha um modelo de franquia desenhado, e sim ele trabalhava com um modelo de concessão de uso de marca. E ali eu montei a minha primeira franquia junto com meus sócios, cada um atuando na sua área, um na área administrativa, outro na área pedagógica e eu na área comercial, né, com a função, obviamente, de estar sempre colocando aluno, né, dentro do curso. Tivemos resultados bastante expressivos, conseguimos obter muitos alunos, sucesso, e esse sucesso nos levou a abrir uma segunda escola, né? Então nós partimos com a segunda franquia, que também a gente conseguiu também bastante resultados. A gente tinha ali um time muito bom e com o passar do tempo, aquele fundador, né, da IES veio a falecer, e a IES automaticamente ficou para os seus herdeiros, e os seus herdeiros, com o passar do tempo, começou a comercializar algumas escolas próprias, escolas essas que eu e os meus sócios começamos a adquirir alguma delas. Então, com o passar do tempo, aquilo que era uma escola inicialmente, nós já possuímos 7 escolas. E aí, com o passar do tempo, os seus herdeiros comercializaram a marca IES para um dos franqueados. Esse franqueado começou a fazer o trabalho dele, que ele entendia ser o melhor para a IES na ocasião. Só que com o passar do tempo, o que acontecia? Na medida em que eu sempre quis mais, eu sempre queria estar inovando, né? E tornar a IES cada vez maior. E era um trabalho em que eu acabava empurrando de um certo modo para que essa pessoa que estava à frente da gestão da presidência da IES tinha que também trabalhar muito rapidamente. Como se tratava de uma pessoa já com uma certa idade, ele talvez não tinha o mesmo fôlego, né? Já que eu era bem jovem na ocasião. E até que ali em 2004 nós tivemos ali uma conversa
onde nós chegamos à conclusão e fizemos uma negociação. E aí, em abril de 2004, eu estava comprando a marca IES, e passei a presidir a marca IES. Bom, então, e aí foi toda essa trajetória, todo o seu conhecimento, certamente que lhe levou à presidência da ABF aí no Rio, né? Perfeitamente, Sebastião. A gente começou em 2004, como eu estava lhe dizendo, eu assumi a presidência e eu tinha interesse de fazer com que a IES pudesse dar início ao seu processo de expansão pelo Brasil todo. Com isso, eu me associei à ABF, procurei empresas que pudessem me auxiliar nesse processo. Então, a partir de 2006, eu iniciava todo o meu conhecimento e a minha vivência no mundo do franchising. E de 2006, a partir de diante, eu comecei a fazer participação de feira, participava constantemente da ABF. Em 2010, eu fui convidado para poder já assumir um cargo de direção na ABF Rio. E dali fui até o ano de 2017, sempre militando a favor do franchising. Então, a ABF sempre sabia que podia contar com a minha pessoa para poder estar sempre levando o franchising à frente, né? Ótimo. Não, é importante a gente conhecer essa trajetória, né? Porque também credibiliza, dá mais força ainda para a nossa conversa aqui. Nós vamos falar de várias coisas hoje, inclusive de xadrez também, que aí, partindo da sua frase lá que eu usei no início, que achei bastante pertinente, mas trazendo para inovação, é claro, né? Falando de franquia um pouco agora, ainda, na sequência. Aliás, aí no Rio de Janeiro, o setor de franquias tem apresentado um crescimento interessante, né? Eu li que no primeiro trimestre deste ano teve um crescimento de quase 20%. Queria que você me falasse desse cenário, como é que a gente está aí no Rio e também, pelos seus conhecimentos, é um crescimento que é no país inteiro também, né? Sim, nós tivemos agora recentemente dados da ABF Nacional, que o primeiro trimestre nós tivemos já um crescimento recorde quando a gente compara com 2022, o primeiro trimestre de 2022, onde nós já movimentamos mais de 50 bilhões no Brasil todo. E no Rio de Janeiro, especificamente, nós tivemos um crescimento de 19,9%. Nós fomos o estado que mais cresceu, tá, esse primeiro trimestre. Isso nós geramos 5 bilhões de faturamento. Nós tivemos aí um crescimento que realmente nos deixa muito motivado. Tá? Foram mais de 17 mil pontos de vendas, de novos pontos de vendas. Geramos aí mais de 180 mil empregos diretos e indiretos. Então, realmente mostra que o sistema de franchise, ou seja, o sistema de franquia, realmente é um sistema comprovadamente um sistema vencedor. Maravilha. Duas coisinhas, Rodoaldo. A que se atribui esse crescimento e que segmentos têm crescido mais? A gente atribui a retomada da economia como um todo, a essa retomada da nossa vida. Eu acho que as pessoas estão mais confiantes. Eu acho que vivemos momentos passados aí muito difíceis. Então as pessoas estão, obviamente, agora seguras para poder retomar as suas vidas, empreender. Nós tínhamos também um cenário político também um pouco indeciso, e agora está já realmente foi decisivo, e sem querer dizer que o A é B, ou que é bom ou que é ruim, mas o importante é a economia andar, eu sempre falo isso para todos. E os segmentos que a gente sempre vê, e os 4 mais que se destacaram foi o segmento de alimentação, segmento de entretenimento, aí a hotelaria, lazer, saúde, beleza e educação. Esses foram aqueles que mais se destacaram nesse primeiro trimestre. Uhum. E é uma retomada já, né? A partir da pandemia, eu digo aí que teve nesses setores de lazer, inclusive, muita perda, de alimentação também, né? Bares e restaurantes. Mas a gente já recuperou o que se perdeu aí na pandemia? Como é que tá? Alguns segmentos já se recuperaram, outros já até suplantaram, né, dados, aquele que ele tinha anteriormente, né? Então, um percentual está bem maior, outros estão muito próximos, praticamente próximos. Eu acredito que hoje a minoria ainda não conseguiu, mas a grande maioria esmagadora já conseguiu
teve crescimentos, principalmente o segmento de micro franquia, foi um segmento que cresceu muito, tivemos crescimento acima de 50%, redes que cresceram acima de 50%, faturamento. Então, assim, as pessoas realmente, a gente hoje vê dentro da ABF as redes realmente muito felizes com o que tem acontecido nesse início de ano de 2023. Certo. E esse crescimento de micro franquias tem alguma relação também com esse outro comportamento, talvez outro movimento que a gente tem visto, que é da interiorização? Me fale o que é a interiorização das franquias e se tem uma relação também. Elas são menores enquanto vão mais para o interior? Me diga. A micro franquia, né? Ela é uma franquia, como já diz o nome, micro franquia, mas não é porque ela é micro que ela tem um faturamento micro, tá? As pessoas às vezes confundem. São modelos de negócios que são adaptados de acordo com a região, né? Principalmente como a gente está falando do interior. Quando você está numa grande metrópole, você precisa, às vezes, ter uma estrutura muito grande para poder atender, né, aquela demanda que você tem na região. O modelo de micro franquia é um modelo que você tem um investimento hoje até R$105 mil. E com o que vivemos nos anos já no início de 2020 e 2021, nós tivemos muitas pessoas indo para o interior, né, e tentando fugir daquele momento difícil. Eu não gosto nem de falar mais o nome, procuro nem falar. E assim, as pessoas viram que tinha uma grande oportunidade, né? Seja um empreendedor nato, ou seja aquele que de repente queria dar a um familiar a oportunidade de abrir um próprio negócio, num local mais tranquilo, num local mais calmo, e viu ali uma oportunidade. Por isso, as micro franquias tiveram um crescimento realmente bastante significativo. E interiorização está dentro desse movimento? Foram mais para o interior? Sim, a interiorização hoje, o interior tem se mostrado muito forte, com uma economia muito forte, com grandes oportunidades. Como eu disse, as pessoas estão hoje buscando uma tranquilidade maior, segurança, uma qualidade de vida, e o interior tem se mostrado bastante eficiente e por isso ele tem sido realmente hoje bastante procurado nos modelos de micro franquias. Bom, vamos lá então, um pouquinho quase que na linha da orientação e talvez até preocupação para quem avente ou pense na possibilidade de entrar para o mercado de franquias também, né? Porque não, às vezes as pessoas têm a ideia, no geral, de que é porque é mais fácil, né? Tem toda uma estrutura já montada de uma marca, talvez, que é também, de certa forma, é também uma vantagem, mas exige muito conhecimento também, né? Não é porque há um movimento e que há oportunidades para micro franquias, talvez com investimentos um pouco mais acessíveis, que não exija muita responsabilidade, perfil também, né? Falo disso para a gente falar do critério que tem para a eficiência das franquias, né? Se a gente está nesse movimento de interiorização, que bom também, mas é preciso se preparar muito. Qual é o perfil desses microempreendedores e empreendedores do interior, hein, Clodoaldo? Quando a gente fala da micro franquia, tá? Todo cuidado de uma micro franquia e uma franquia tradicional são os mesmos. Todo candidato a uma franquia, ele tem que entender que quando ele decide por abrir uma franquia, ele está automaticamente tentando minimizar aos máximos os riscos do negócio dele não prosperar, né? Já que ele está aderindo a um sistema que já está devidamente testado e normalmente muito consolidado. Então isso o ajuda demais porque ele vai ter todo o know-how, todo o suporte necessário para fazer com que o empreendimento dele possa seguir da melhor maneira possível e ele obter os resultados desejados. Então o principal que eu sempre digo no ato de uma abertura, né, o candidato, eu desejo abrir uma franquia. Hoje, se você tem uma ideia, isso a gente recebe, essa pergunta eu recebo constantemente. Qual modelo, qual franquia que eu devo abrir? E eu sempre falo, você sempre tem que abrir um negócio que você se identifique, que você goste, que você entenda que aquele é um negócio que você vai fazer com prazer. Não necessariamente esse negócio possa ser o mais lucrativo, mas ele tem que ser algo que você se identifique. Vai ser mais fácil você performar muito bem.
Porque é mais comum as pessoas pensarem em abrir aquele negócio que dá mais retorno, né? Eu vou abrir aquilo que talvez eu possa mais dentro do meu orçamento, tem a questão aí do investimento que precisa fazer, e talvez aquilo com a expectativa de que isso está dando certo, isso dá muito certo, então eu vou nesse segmento, nessa linha aqui. Mas é um erro se pensar assim, né? As pessoas estão... Como é que é? Na demanda, então, que procura por você aí, quando perguntam que tipo de negócio, elas estão mais com essa conscientização, os empresários, como você tem visto isso também? Ou muitas propostas são recusadas? É natural, né? É que as pessoas sempre tendem a pensar em abrir um negócio que dê o melhor resultado. Mas eu sempre procuro orientar para que abram sempre algo que você tenta. Claro, se você tentar conseguir conciliar algo que realmente te dê um resultado, o melhor resultado com o que você gosta, é o melhor dos mundos. Mas não necessariamente é isso. Porque isso vai sempre facilitar todo um processo. Então, assim, o empresário, ele precisa entender que não é porque você está abrindo uma franquia, é um outro erro muito comum, que é bom a gente fomentar aqui, aí eu vou abrir uma franquia, então eu não vou precisar trabalhar, tá tudo certo. Não, muito pelo contrário. A gente sempre diz que é um ditado antigo, que é o olho do dono que engorda o boi, né? Então, assim, é o dia a dia dele ali, na frente do negócio dele, que vai fazer realmente com que o negócio dele possa atingir os resultados. Por quê? Quando você tem, de um lado, você tem um franqueado, de outro lado, você tem um franqueador, ou seja, franquia, né, e marca. São a junção desses dois que vai fazer com que haja o sucesso. Não, pois é. Aí tem uma outra coisa que a gente vai entrar agora, já falando quase que da frase sua lá do xadrez, que é preciso ter um espírito, ou pelo menos estar disposto a inovar sempre, né? É preciso buscar inovação, né? Clodoaldo, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu queria falar disso, dos elementos, talvez, de sucesso de uma franquia. Mais que tenha toda a estrutura, mais que você tenha o dinheiro para investir, mais que talvez seja o perfil ou da atividade que você mais se identifique, mas tem alguns elementos muito próprios ali para sucesso de um negócio, né? E aí eu queria falar com você sobre isso no próximo bloco, então. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Você de casa também, continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. A gente volta no instante. De volta com o Rumo Certo, e nós seguimos falando sobre inovação nos negócios, tendo como referência um modelo de franquias no Brasil. Aqui comigo para esse assunto, Clodoaldo Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro e CEO da IES Idiomas. Seguimos na conversa, Clodoaldo, e falamos de alguns, eu diria, atrativos para quem pensa em empreender e empreender no modelo de franquias, né? Que às vezes pode parecer um investimento que cabe no bolso, às vezes pode parecer que é um negócio que vai render mais. E eu lhe perguntava no bloco anterior sobre alguns outros elementos que são fundamentais. Você citou um já, que é a identidade também com o tipo de negócio, né? Mas eu também queria te dizer, quando a gente olha lá, vai na procura por um modelo de franquias, além do investimento, além da identidade, uma coisa que atrai muito é ver justamente o tal do retorno que se parece, né? Diz, você vai investir R$100 mil numa franquia, o retorno mensal de quase R$50 mil. Que bom seria se fosse assim, não precisava investir no negócio. Faz uma aplicação que também não existe essa possibilidade. Mas, enfim, é preciso entender que esse retorno exige muito trabalho, né? Também, né, Clodoaldo? Não é tão simples. Esse critério para a gente, empreendedor, novo empreendedor que quer participar desse modelo de franquias, é de um pente fino grande aí para a associação ou para os franqueadores, para quem tem uma empresa, como é o caso aí do exemplo da IES, né? Não é só o número que conta, né? Não, de forma alguma. É um trabalho, a participação desse empreendedor para gerir o negócio dele é fundamental, né? Ele tem que entender que ele vai participar de todo um processo seletivo de cada marca,
para que ele realmente possa, para que a marca principalmente possa ver se ele tem um perfil para estar à frente desse negócio. Então, nem muitas vezes, isso é muito comum, tá? Às vezes o candidato ter o capital necessário para investimento nessa franquia, mas a marca entende que por algum motivo esse candidato ele não tem o perfil desejado para estar à frente do negócio. Isso é uma maneira de uma preocupação que nós da associação temos com todas as nossas marcas para que realmente a gente costuma dizer que o franchise é um casamento, tá? Então, para que esse casamento de fato possa dar certo. Quanto tempo leva um processo em média, se é que dá para a gente dimensionar? E como é que se dá essa preparação também? Há uma capacitação, eu imagino, do interessado na franquia? Como é que acontece em geral? Todo esse processo ele começa num bate-papo, né, através de algumas entrevistas. Você vai fazendo algum alinhamento, né, dessa ideia. Passa, né, por algumas marcas, a gente tem até mesmo testes, né, psicológicos para realmente verificar se esse candidato possui perfil. E no medida que ele vai avançando, a gente vai avançando também com o tempo dessas entrevistas. Em alguns casos, a gente chega a ter até 30 dias de experiência com esse candidato dentro daquela franquia que ele está buscando, para até mesmo verificar se é isso mesmo que ele quer. Porque, como a gente já disse aqui um pouquinho, não é o fato de que você está abrindo uma franquia que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar bastante como em qualquer outra franquia ou como qualquer outro negócio. Então, você tem que realmente se identificar e entender o que você vai precisar fazer para ter a certeza de que vale a pena você investir ou não. Esse, inclusive, é um movimento, tá, que nós fazemos constante na ABF, que é um franchising cada vez mais íntegro, ou seja, transparência total das informações. E aí, com esse critério todo, eu imagino o número, o índice de desistências ou de fracasso seja muito pequeno. Sim, com certeza. Essa é a ideia, né? A gente trabalha para isso, a gente hoje tem dados, que a cada vez mais, quando você tem o que a gente chama o nome é feio, mas é a mortalidade, né? A mortalidade de negócios que a gente chama próprios, ou seja, sem ser pelo sistema de franquias, quando comparado com o sistema de franquia, ele tem um índice de mortalidade muito maior do que o sistema de franquia. Até mesmo com você contar com todo esse apoio, né, que esse apoio vai desde o início, né, o treinamento inicial, você tem a escolha de um ponto através de várias ferramentas que a gente tem de geomarketing, né, a localização do ponto, aí você tem todo um planejamento de infraestrutura, você tem tudo isso pensado pela franqueadora. Bom, então, e aí depois de estabelecido, de feito esse diagnóstico, eu diria, toda essa preparação, um outro ponto importante que a gente fez referência também no bloco anterior é a inovação, né, que é quase que uma máxima e é preciso todo dia se pensar no novo também para crescimento dos negócios, também de franquias, não é? Como é que você traz, como é que é a inovação, o que é que a gente considera ou caracteriza inovação nos negócios aí para pensar no crescimento? É exatamente isso. A gente, quando está no sistema de franquia, é papel, né, é dever da franqueadora estar inovando o tempo todo. Normalmente, o franqueado está no dia a dia da operação. É claro que, às vezes, muitas vezes, o franqueado também inova e traz algumas sugestões, por isso toda a rede tem um conselho de franqueados para poder exatamente trocar essas ideias do que está acontecendo no dia a dia, para que nós possamos estar o tempo todo inovando. Até porque o cliente, a cada dia, ele está afã dessa inovação, mas é papel mais da franqueadora estar pensando à frente, inovando para poder entregar ao seu franqueado essas inovações que o tornam cada vez mais competitivo perante ao mercado. O que é inovação hoje? O que é que a gente caracteriza? É um produto novo? Não é exatamente ou nem tudo relacionado à tecnologia, né? O que é que a gente pode considerar? Traz aí um exemplo para a gente, talvez até da IES ou de um outro segmento que você conheça bem e tenha visto uma inovação que tenha feito toda a diferença.
Eu acho que é um ledo engano quando as pessoas acham que inovação é só tecnologia. A inovação ela se dá de diversas formas. Claro que a tecnologia é o principal carro-chefe da inovação, mas você pode inovar até mesmo num serviço, né? Numa maneira, você pode inovar num prato, né, que até então tradicionalmente era feito com aquela combinação e de repente você trocou uma combinação, você inovou e caiu no gosto popular. Então isso é muito comum de acontecer. Então assim, a gente tem isso em todos os segmentos hoje, você tem essa situação. Então é claro que, como eu disse, a inovação na tecnologia vai existir, porém não necessariamente só na tecnologia. Bom, mas e aí é uma via de mão dupla, né, Clodoaldo? Eu digo, o franqueado tem a liberdade e, aliás, quase que a obrigação, eu diria, de buscar soluções inovadoras e também da empresa que é a franqueadora. Quer dizer, é junto que se trabalha essa ideia de inovação, de trazer sempre algo novo que possa melhorar os negócios, os serviços, os produtos, enfim, né? Sim, com certeza. O franqueado ele tem um papel muito importante, porque ele está no dia a dia com o cliente. Né? Então, esse feedback que a gente tem por parte do franqueado, o que os clientes estão gostando, ou estão pedindo, ou não estão gostando, essa troca se faz muito necessária, né? Então, isso para a gente sempre vai ser muito importante. Você me perguntou, né, sobre uma inovação. Eu vou te dar uma, né, que não necessariamente, como eu disse, é de tecnologia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em mãos com um hambúrguer, né? Hoje a gente tem diversas redes de franquias da parte de hamburgueria, em que você já vê a marca do hambúrguer devidamente colocada sobre o pão que você vai comer do hambúrguer. Olha. Então, assim, eu não sei se você já teve. Então, você tem o hambúrguer naquela embalagem que você recebeu, no papel que envolve, né, esse hambúrguer. Quando você abre essa embalagem, a marca do hambúrguer está sobre o pão. Então, assim, você está em todo o tempo, constantemente com aquela marca, ou seja, isso é uma forma de você querer e trabalhar para fidelizar o teu cliente. É uma inovação. Pois é, às vezes é uma pequena ideia, né, que a gente não se dá conta, está aqui na ponta do nariz da gente, que não precisa, aliás, às vezes nem muito investimento, mas é uma ação e que pode ser transformadora, né? A gente falou aí que nem tudo tem relação com a tecnologia exatamente, como a gente muito pensa, mas a tecnologia tem ajudado muito a se chegar a processos também nesse sentido, né? Porque eu pergunto do quanto é importante a gente trabalhar aí com a questão dos dados do consumidor, do seu cliente, né? Dessa relação, o quanto ele nos fornece do que é preferência, do que é dor do consumidor, para se estabelecer daí um direcionamento até de marketing e até do que se pode inovar. Tecnologia está cada vez mais presente no negócio nesse sentido, até para se pensar numa ideia nova, né, Clodoaldo? Não, sem dúvida. A tecnologia hoje, ela é fundamental. Acho que dados é tudo hoje na vida de uma empresa. Ela precisa estar constantemente tendo as informações, tendo esses detalhes que o cliente gostou, não gostou. A gente tem inúmeras tecnologias, o quanto que isso vai impactando cada vez mais todos os segmentos, né? Hoje a gente não consegue se imaginar sem a tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, no passado, nós aqui na IES, vamos colocar assim, eu já falando como CEO da IES, nós vendíamos material para o aluno na unidade. Hoje o aluno ele compra o livro dele com o celular na palma da mão, ele entra numa loja virtual, no e-commerce, compra o livro dele e recebe o livro dele em casa, ou na unidade dele escolhida. Até então isso era impensável. Hoje ele está lá e vai estudar a aula, a hora que ele quiser, ele vai marcar a aula dele e vai estar estudando. Tecnologia, do mesmo jeito que a gente hoje pede uma pizza, pede um hambúrguer, né? Pede um remédio. Uhum. Não, pois trouxe facilidade para processos, inclusive, mas ela traz mais desafios também, não é não? Tem tanta gente em determinados segmentos, tantas empresas, por exemplo, como de educação, aí, e trazendo para o inglês, para o idioma,
Como se diferenciar com tanta gente no mercado, com tantas empresas, também no setor de alimentação, né? Ao mesmo tempo é um grande desafio fazer diferente. Parece que já não tem mais como inventar uma outra roda não, né? Onde é que está não digo segredo, de novo como você diz lá, você diz é o desafio que se apresenta, né? Para se sair, não digo na frente, mas para se manter nos negócios. Realmente é um grande desafio, né? Essa constante busca pela inovação. E às vezes você tem que ter muito cuidado que não necessariamente aquilo que você está inovando possa de fato atender o teu público, né? Então é uma preocupação, você tem que estar constantemente testando essa sua inovação até para você colocar ela no mercado. A gente procura, a gente escuta, né? A gente quando está dentro do franchise, a gente ouve e escuta diversos comentários, diversos detalhes sobre aquilo que as pessoas estão fazendo ou que o mercado está pedindo. E aí, obviamente, todas as empresas estão fazendo sempre as suas reuniões de brainstorm, que é para poder estar sempre buscando essa inovação, que não é simples, tá? Como você disse, a gente tem assim essa preocupação de dar longevidade cada vez mais aos negócios, mas a gente sempre tem que trabalhar com o que fazer para inovar. Pois é. Esse movimento para o interior faz parte de inovação? Isso foi uma dor a partir de lá, né? Você colocou, né? Muita gente a partir da pandemia buscou mais morar, talvez, ou viver no interior. Mas como é que se deu esse movimento aí? Foi uma ideia também de se investir mais em cidades menores? Foi a partir de lá para cá? Como é que aconteceu? Como é que começou esse movimento? E o que tem de inovação nisso também? Eu imagino no interior, uma empresa no interior tem características diferentes, né? Tem um público com outra visão cultural, talvez, com outro poder aquisitivo também. Não dá para aplicar as mesmas regras de um público de uma cidade grande, não é? O que se inova aí? A inovação ela começou com o modelo do negócio, né? Eu acho que a gente sempre tem a ideia, sempre houve a ideia das grandes metrópoles, que era aquele modelo tradicional, com uma infraestrutura talvez bem maior daquilo que é exigido no modelo do interior. E a gente nunca olhou para o interior e dando a sua devida importância da força que ele tem. E com isso, claro que quando você tem uma franquia no interior, as pessoas têm um outro ritmo de vida. Então, cada negócio ele se adapta de forma com aquela cidade que está no interior. Até porque as pessoas no interior, elas têm uma comunicação, elas têm uma vida bem menos agitada de quando você está numa cidade grande. Então, isso foi uma forma de inovar, de estar inovando o tempo todo, constante, porque você tem aquela correria de uma grande cidade. No interior você não tem. Então, é uma aula que tem que ser dada de uma maneira diferente, é um alimento que tem que ser preparado de uma maneira diferente, é uma embalagem diferente, ou seja, cada setor ele teve que se adaptar, teve que inovar para atender esse público que é cada vez mais forte, cada vez mais rico, que é o interior. E eu imagino aí também que um índice de sucesso maior seja entre quem é quase que nativo, eu digo, do interior, né? Talvez tenha já ali elementos de conhecimento do dia a dia que possam reforçar. Mas enfim, uma característica. Agora, quando a gente fala de interior aqui, de aumento de franquias no interior, a gente está considerando que interior? Que nível demográfico aí? São cidades do quê? De 100 mil habitantes até 20 mil habitantes? Porque dependendo do estado, as cidades de interior têm características diferentes, né? São Paulo, uma cidade de interior, tem 300 mil habitantes. Se for para Santa Catarina, uma cidade de interior tem 20 mil habitantes. O que caracteriza interior nesse movimento de franquias para interiorização? Não, se a gente pegar algumas cidades de São Paulo, realmente são maiores do que grandes cidades. Do interior. Mas assim, a gente tem aquilo que eu te falei assim, quando a gente vai abrir uma franquia, a gente tem muita preocupação, então a gente vai fazer toda uma análise de geomarketing, análise financeira que possa viabilizar ou não aquela franquia naquela cidade do interior. Então a gente tem hoje modelos de franquias que estão em cidades com 5 mil habitantes, né?
Mas aquele negócio ali, ele tem que realmente, ele possa realmente performar, porque não adianta, dependendo da situação, eu vou falar especificamente no meu caso, eu vou levar para um local onde a gente tem uma renda per capita muito baixa e que ela não vai se adaptar ao meu modelo de negócio, ainda que seja um modelo de micro franquia. Então, isso tudo é analisado antes de se montar uma franquia. Mas, normalmente, a gente tem hoje uma penetração muito grande em todas as cidades do interior do Brasil como um todo. Que bom, é uma abertura maior, né? Dá mais oportunidades também para as pessoas do interior, né? Apesar da gente ter tecnologia hoje que ajuda a buscar conhecimento e informação também pela internet, mas a forma presencial, o produto, então, se tratando de alimentos, que tenha na mesma cidade, isso é muito bom, dá um empoderamento para as pessoas também do lugar, movimenta toda a economia, né? E é interessante porque empresas com referências, né, que vão para o interior, empresas de nomes que vão para o interior, também dão uma valorização para o local, né? Eu digo isso para cidades muito pequenas, por exemplo, que tem lá uma marca conhecida, já ganha uma outra valorização, alimenta outros segmentos também que estão próximos, né? É uma corrente mesmo, um círculo bastante interessante. Bom, vou fazer mais um intervalo rapidinho, Clodoaldo. No próximo bloco, queria falar de futuro. A gente falou aqui já de tecnologia bastante, mas hoje futuro é já, né? Daqui a pouquinho já é amanhã e a gente precisa entender como se comportar nesse movimento todo aí, nessa transformação toda que a gente está vivendo. Intervalo rapidinho, a gente volta na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Ok. Muito bem, você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo e agora para o último bloco. Hoje você está acompanhando uma edição especial, quase 1 hora de conversa. E a nossa conversa para lá de interessante, estamos falando de inovação, de modelo de negócios e o modelo hoje aqui da nossa referência é o modelo de franquias, com um destaque para as franquias num sistema que a gente chama de interiorização, cada vez mais indo para cidades menores também, mesmo grandes marcas também. Continuamos na conversa? Clodoaldo Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Franchising lá do Rio de Janeiro, é a nossa referência e ele também é CEO da IES Idiomas. Clodoaldo, eu me propus no bloco anterior lá, fiz como provocação da gente falar de futuro. Mas antes disso, vamos falar de uma outra coisinha interessante também, que é o cuidado que você me alertava que o franqueado tem que ter na hora de assumir ou de buscar por uma franquia. Me fale um pouco mais disso também, da responsabilidade que tem a franqueadora e do cuidado que o franqueado tem que ter. Uma ótima pergunta, isso é muito importante. O franqueado, na hora que ele vai decidir abrir uma franquia, normalmente ele está colocando ali, ele vai investir uma importância que ele acumulou ao longo de anos de vida de trabalho ou de uma herança recebida. Por conta disso, ele tem que ter muito cuidado para que ele possa minimizar ao máximo esse erro dele. Então, assim, nós, na ABF, a gente sempre diz que o franqueado ele tem que ler, receber a circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é dever de todo franqueador entregar a um candidato à franquia. Porque lá está exatamente toda a transparência dos direitos e deveres de cada um, seja do franqueado ou seja do franqueador. Então, é o papel das partes. Eles têm e precisam saber. Além dessas informações, tem alguns outros detalhes, como o balanço financeiro da empresa franqueadora. Ele tem que verificar que ele está entrando numa empresa que realmente tem uma empresa hoje com a saúde financeira muito boa, para com que ele não tenha risco. Do mesmo jeito, que é muito bom a gente também frisar aqui, que nessa circular de oferta de franquia tem que encostar a relação dos franqueados que deixaram a marca pelo menos nos últimos 24 meses e a relação dos atuais franqueados.
A ABF diz que todo candidato à franquia deve entrar em contato com os franqueados que saíram e que deixaram, para realmente ele certificar o que aconteceu e se essa franqueadora de fato cumpre tudo aquilo que ela está propagando. Ou seja, isso é um nome que a gente diz, é um franchising íntegro, de transparência total, fazendo com que o franqueado possa investir de maneira segura. Isso é muito importante. Não, ótimo essa observação. E aí esse cuidado é preciso buscar com assessoria de um jurídico, a associação fornece isso em cada estado também. Como é que acontece? O primeiro passo, então, seria consultar na associação para ver a idoneidade do franqueador, é mais ou menos por aí? Ele vai receber, né? A gente sempre costuma assim, o que acontece? Só para você ter uma ideia, toda vez que você vai buscar uma franquia, e quando essa franquia é associada à ABF, existe todo um critério inicial para que ela possa se associar. Ou seja, ela tem que entregar todos os documentos jurídicos e a ABF vai validar ou não se essa marca vai poder se associar. Então, isso já é um primeiro passo. Segundo passo, todo ano, tá, nós temos marcas que são chanceladas com o selo de excelência do franchising. Então, a minha dica já começa por aí. Essa marca tem o selo de excelência? Vai receber o selo de excelência do franchising. Quem dá esse selo é a rede, é uma pesquisa que a ABF faz com a rede de franquias de cada marca. Então, quem diz que está satisfeito ou não, quem vota na marca, quem diz é só um franqueado. Então, toda vez que você tem uma marca que é associada da ABF, que possui o selo, você está cada vez mais minimizando os seus erros. E quando você receber a circular de oferta de franquia, você deve levar ela para ser apreciada por um advogado, para poder lhe auxiliar, caso, obviamente, você não tenha esse cunho jurídico, né? Então, você tem que procurar um advogado para lhe auxiliar, fazer as observações, porque depois que você assinar, né, aí vai ser mais complicado de você querer reaver ou ter alguns direitos que você automaticamente não discutiu ali durante o período de negociação. Muito importante. Mas a gente tem muito caso de passivo jurídico nessa situação, de não acerto de acordo com aquilo que foi dito. Como é que é hoje o cenário? Às vezes, o que acontece? É comum, né, numa relação, como eu já disse anteriormente, a relação do franchise é uma relação de casamento, né? Então, como todo casamento, a gente sempre casa pensando em nunca se separar. Às vezes acontece algum conflito e a gente tem que sentar e tem que conversar. Então, o que acontece? Quando as partes não entendem, e aí é para o lado do franqueador, tá? Aí é para o lado do franqueador ou franqueado, que queira mais do que aquilo que de fato tem de direito, e se não conseguir conversar e chegar num acordo, num entendimento, aí não tem jeito. Aí vai cada um buscar aquilo que acha que é por direito ou não numa esfera judicial. Clodoaldo, agora, nem toda marca é associada ou toda ela tem que estar ligada a uma associação ou estadual ou a ABF Brasil? Não, nem toda marca ela é associada. Claro que o ideal é que ela seja associada. A gente tem hoje mais de 3 mil marcas que são franqueadoras. Dessas mais de 3 mil, mais de 1.500 hoje são associadas da ABF. Então, eu sempre digo que o ideal é com que todas as marcas possam se associar para que possa cada vez mais trabalhar para que o franqueado tenha, né, todo o suporte necessário, ainda que ela possa dar, não sendo associada, mas até para ela cada vez mais conviver e fomentar o sistema como um todo. E aí é interessante pensar nisso, né? Que a associação não é para representar só o franqueado, né? Aliás, só a franqueadora, né? Só a marca que está disponibilizando a marca para um franqueado, né? É para os dois lados também, né, Clodoaldo? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que quanto mais as marcas se associam, né, à ABF, você torna o setor cada vez mais forte, torna a associação, torna a ABF mais forte, para que ela possa estar buscando o melhor, como a gente teve recentemente, né,
uma vitória muito positiva, né, que foi a redução do ISS sobre os royalties das marcas, né? Isso para a gente foi muito importante. Isso foi uma ação da ABF junto ao poder público, né? Então, assim, hoje isso tem sido bastante positivo. O que está no radar da associação, tanto nacional, que você tem conhecimento, quanto aí no Rio, de mais políticas públicas, talvez? Que gargalo a gente tem ainda para alavancar esse crescimento que já é bom, né? Mas ainda assim, o que está no radar aí para este ano da associação? A gente hoje está monitorando, né, com bastante atenção, uma certa ampliação, aquilo que está em voga hoje, que é a nossa reforma tributária, né? Essa reforma tributária, a gente não sabe como é que ela vai ser costurada, ela já foi dada um modelo inicial, que já começa a ter alguns desdobramentos, que já começam a trabalhar assim um pouco mais fácil. No início, a gente estava bastante preocupado, isso poderia gerar bastante problema, né, para o comércio como um todo, principalmente para o setor de franquias, mas a gente está trabalhando junto ao poder público mostrando para eles exatamente que com a ideia inicial, o quanto que isso poderia gerar de impacto negativo na economia. Há uma preocupação forte aí, né? Sem dúvida alguma, né? O setor de serviço, então, seria talvez um dos mais prejudicados, que poderia gerar aí algumas... o inverso que o franchising faz. Nós somos hoje um setor que emprega muito e, de repente, passaríamos a demitir. Isso não é positivo. Parece um contraditório, né? Porque o setor crescendo, mostrando potencialidade, inclusive no modelo aí de interiorização, como a gente tem falado, mas precisa que tenha todo um cenário, precisa que todo um sistema também seja favorável a esse crescimento, que tem muito do potencial do empresário brasileiro, né? Tem muito de iniciativa, de inovação, coisa que a gente carrega aí no DNA, né? E por isso que sistemas como de franquias são um sucesso também. É claro, com toda essa organização, esses critérios que a gente falou aqui desde o início. Clodoaldo, eu fiz uma provocação também na passagem desse último bloco aí, da gente falar de futuro. E é que a gente espera aí para o futuro, para esse mercado, tendo tecnologia aí como uma grande aliada em todos os processos. Como é que a gente vê o cenário daqui a, sei lá, 5 anos, para falar de um futuro quase que distante quando se fala de mudança e de inovação? Eu acho que a gente consegue ver o setor cada vez mais forte. A gente, com certeza, vamos continuar nessa nossa trajetória aí, ano a ano, crescendo mais na casa de 2 dígitos. E vamos ter, não tenho a menor dúvida de que vamos ter novos modelos de franquias, novos modelos de negócio, cada vez mais pujantes, cada vez com resultados que realmente possam fazer com que tenhamos novos empreendedores. Eu acho que assim, a tecnologia vai potencializar isso, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, eu vejo um futuro bastante promissor, principalmente para os jovens, né, que estão chegando aí cada vez com ideias maravilhosas, e eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um bastante sucesso. Pois é, a gente fala muito aqui no canal Empreender de que há vários fatores que nos levam a empreender, né? Às vezes por uma oportunidade, às vezes por uma necessidade e muito por sonho também. E a gente tem visto muito também a volta de para o mercado de trabalho de pessoas mais experientes, né? Profissionais talvez tiveram uma carreira num outro segmento e passaram a empreender depois porque era um sonho que estava lá guardadinho na gaveta e chegou o momento talvez de se empreender. Por outro lado, esse movimento todo também de uma nova geração que está mais voltada também para negócios, né? Apesar de a gente carecer muito ainda de uma educação para o empreendedorismo desde base, mas a gente tem visto muitos jovens empreendendo também. E aí nessa linha te pergunto, qual é o perfil que a gente tem hoje? Perfil etário mesmo aí, por experiência. Tem muitos jovens mesmo querendo empreender e indo para o modelo de franquias. Tem pessoas mais experientes. Dá para a gente... Tem algum estudo nesse sentido já, Clodoaldo? A gente tem um estudo, a ABF acabou de apresentar, né, na última oportunidade que a gente teve numa Franchising Week,
dados bastante relevantes, significativos. A gente tem cada vez mais o aumento dos jovens procurando empreender através do setor de franquias, mas a gente tem assim tido numa faixa etária as pessoas entre 30 e 45 anos são aquelas que mais têm procurado empreender através do setor de franquias. Isso são dados que a gente teve da ABF mesmo. Que bom. Pessoas também bastante maduras, talvez já com uma vivência interessante, que a possibilidade de sucesso é grande também, né? Claro que também para os jovens bem capacitados, com muita informação, muito conhecimento, essas possibilidades também de sucesso são grandes. Estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, parecia que era muito, mas a conversa vai longe e vai embora. Mas eu queria sintetizar essa nossa conversa toda aí, foi quase 1 hora, você já falou de muitas coisas importantes aí para quem pensa em empreender no mercado de franquias, para quem já está nesse mercado, mas queria que você pontuasse algumas questões bem interessantes aí para a gente fechar esse bloco, quase que uma mensagem final sua para quem está com essa ideia de empreender, que busca lá uma alternativa, uma oportunidade, e para quem já está no mercado. Qual é a dica sua aí, Clodoaldo? Eu acho que assim, a dica que eu posso deixar, eu acho que esse é o melhor momento para quem está procurando empreender. A gente tem visto que as taxas de juros começam a cair. Isso mostra com que a gente já não vai ter os mesmos resultados que a gente estava tendo recente com aplicações financeiras. Então, acho que é o momento que essa oportunidade se mostra à feição. Então, busque, como eu já disse, aquele negócio que você se identifica para que você possa ter sucesso. Tome todos os seus cuidados. A ABF se coloca aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Você pode acessar as nossas redes sociais, os sites, ou até mesmo fazer contato e vai ter todo o nosso apoio para que você possa estar empreendendo. A ABF também se coloca sempre através de cursos, capacitação, palestras, para que você possa entender cada vez mais o que significa o mundo do franchise. E sempre que puder, participe das feiras de franquias, sejam promovidas pela ABF ou sejam apoiadas pela ABF, para que você possa também ver quais são as oportunidades que se mostram cada vez mais favorável e que possam estar performando melhor e que você também se adapta melhor a ela. Clodoaldo, só uma curiosidade para a gente fechar aqui. Eu vi Clodoaldo apaixonado aí por educação, trabalhando na linha de educação com idiomas, por franquias e eu imagino por automobilismo também, com esse cenário que a gente tem aí atrás. Dá para a gente pensar numa franquia nesse mercado aí também. É uma paixão também o automobilismo, O automobilismo também é uma paixão. Eu gosto muito de automóveis. É um hobby que eu tenho. Sempre que quando é possível, né, a gente está, ou seja, frequentando uma feira de um salão de automóveis, ou até mesmo participando, né, de alguma corrida. É algo que, assim, é aquele momento ali que a gente deixa a adrenalina. É preciso também desopilar um pouco. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer enorme conversar com você e um aprendizado também. Imagina, o prazer foi todo meu, tá? E sempre que puder e quiser, a gente vai estar sempre aqui para levar conhecimento a todos pelo Brasil e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Sucesso cada vez mais aí no seu trabalho também. E muito obrigado a você de casa que acompanhou essa edição especial do de hoje e eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.